Olá pessoal, como vocês vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de introdução ao mercado financeiro. Vamos hoje aprender o que são as bolsas de valores, né? É uma aula introdutória, é uma aula mais conceitual, mas acredito que seja muito importante para que a gente carregue esses conceitos aí durante o nosso processo de aprendizagem dessa profissão de ser um trader, né? Então, aqui neste módulo as aulas são todas introdutórias, mas acredito que vocês vão gostar muito do conteúdo. Tentei trazer tudo de forma leve, condensada, para que a gente consiga entender e aprender, compreender melhor esse universo, né, que nós estaremos inseridos ao longo da nossa jornada. Beleza? Vamos começar? Vamos lá, vou puxar aqui já o nosso slide. Ó, vou botar aqui no modo da apresentação, então vamos lá. Bolsas de valores, uma introdução ao mercado financeiro, né? Os objetivos da aula de hoje, né? O que vocês vão aprender aqui? Um breve histórico sobre o surgimento das bolsas de valores, compreender o funcionamento dessas bolsas de valores, conhecer as principais bolsas de valores no mundo e conhecer os principais ativos negociados dentro dessas bolsas de valores, tá? Bom, vamos lá. Vamos fazer então aqui uma introdução histórica. A evolução das bolsas de valores do século XV ao mundo moderno. Como assim, Léo? Século XV? Pois é, pessoal, acredite se quiser, o surgimento das bolsas de valores, como a gente conhece hoje, inicia-se lá na era das grandes navegações, na era dos descobrimentos, né? Século XV, ali finalzinho do século XV para século XVI. Qual era o contexto ali, pessoal? A gente tinha uma hegemonia de Portugal e Espanha nesse período, né? Portugal e Espanha eram pioneiros nas expedições, né, chamadas grandes navegações, e aí com isso eles atraíam investimentos, né? Todo mundo queria investir nestas expedições. Toda a nobreza da Europa, né? Todos os market makers da época, né? Os grandes players institucionais, né, deste período aí, finalzinho da era medieval da Europa ali, mas a gente tinha ali toda aquela estrutura de absolutismo, né, dos reinos, dos grandes impérios, né, e a gente via então essa nobreza, as pessoas que detinham, né, de muita grana, patrocinando, investindo nessas expedições. E obviamente quem atraía os recursos, quem monopolizava, né, quem captava todos esses recursos era quem estava na frente dessa época das navegações, que era Portugal e Espanha, né? Então eles atraíam os financiamentos, as pessoas queriam financiar a construção das grandes embarcações e tudo isso em troca de participação dos lucros, tá? E aí isso se resultou, né, esse interesse de toda a nobreza ali da Europa investir em Portugal e Espanha, acarretou numa hegemonia tecnológica, né, no domínio ali deste mercado de exploração. Tá certo? E aí a gente viu então outros países ficando para trás. É óbvio que a gente tinha ali também França e Inglaterra que também trabalhavam na exploração de novas terras, mas quem dominava este mercado era de fato Portugal e Espanha. Bom, e aí que surge essa ideia revolucionária para a época, né, do Império Holandês, né? Por isso nós colocamos aí a Revolução Holandesa no mercado financeiro, né? Uma inovação que foi determinante para a atração de investimentos era o seguinte: já que nós não conseguimos empréstimos, né, para financiar as nossas expedições, vamos abrir para a população em geral, né? Nós temos uma sociedade rica, vamos abrir então para pessoas comuns, cidadãos comuns, poder participar conosco dos riscos, né, que envolve essa participação, em troca de uma cota dos lucros futuros que essas expedições vão nos trazer, né? Então, veja, é uma abertura de capital, a primeira IPO, né? A gente vai falar sobre o que é a IPO, mas a primeira empresa de capital aberto, né? A Holanda, então,
construiu ali a Companhia Holandesa das Índias Orientais, a primeira empresa de capital aberto, que era ali uma empresa que ia construir embarcações, ia fazer, né, todas as expedições, e aí as pessoas compravam uma cota, né, isso foi dividido em várias cotas, e as pessoas compravam uma cota na participação dos lucros dessas expedições. Tá, pronto, nasceu aí então a Bolsa de Valores, tá? A criação do mercado, né, do marketplace, local onde essas negociações eram realizadas, era no Mercado Central em Amsterdã, tá? Isso inseriu a Holanda no negócio das grandes navegações, no negócio de expedições, né? A tal ponto que eles vêm para o Brasil, né? Chegam aqui com Nassau, é um dos grandes nomes das navegações holandesas, e aí começam a participar da exploração das novas terras, né? O negócio deu tão certo que isso teve um impacto global, né? O global, entendo aí, o mundo era a Europa, né? E o modelo se espalhou por toda a Europa, revolucionando financiamento de novos negócios, tá? Então, esta é a história, o contexto histórico do surgimento da Bolsa de Valor, né? As bolsas de valores do mundo inteiro surgiram aí a ideia, o conceito na era das navegações. Assim, uma pequena curiosidade aqui sobre o termo bolsas de valores. Por que a palavra bolsas, né? Pessoal, na Bélgica faz parte ali dos Países Baixos, fazia parte do Império Holandês, havia uma família de negociadores. Naquela época as famílias tinham brasões, né, as casas, né, tinham brasões das famílias, e aí uma família, né, já tradicionalmente que fazia negócios de ouro, prata e outros objetos, eles eram um marketplace, né? Tinha uma atração muito forte, pessoas recorriam a esta casa, a esta família, para fazer transações. O nome dessa família era Van de Bourse. E aí no brasão deles tinha 3 bolsas, né? E aí por isso o nome Casa das Bolsas. Preciso trocar uma moeda aqui, preciso fazer um escambo, uma negociação. Eles procuravam esta casa, e ela tinha lá no brasão 3 bolsas, né, dessa família Van de Bourse. E aí, por isso, Bolsa de Valores, né, vem daí. Bom, segundo a história, segundo historiadores trazem, só uma curiosidade. Bom, então seguindo, Bolsa de Valores nada mais é do que deixa eu seguir o slide. Aqui, ó. Bolsa de Valores nada mais é do que um marketplace, um lugar de mercado, né? Um lugar ali onde se centraliza várias negociações de diversos ativos, né? Uma feira, né, pessoal? Como se fosse uma feira livre, né? Que você tem aí no seu bairro. Onde negocia-se muitos ativos, né? Dos principais deles, cotas de participações em empresas. E lógico, a gente viu depois isso indo para contratos futuros, né, derivativos de forma geral, que a gente vai se aprofundar já já. Então vamos lá. A definição: um marketplace que conecta empresas e investidores. Quem quer comprar, quem quer vender, né? A gente também pode comprar a ação de outros investidores, então de investidor para investidor ou de investidor para empresa, né? Uma IPO, que é a chamada oferta pública inicial, é onde tudo começa ali, né? Na venda das ações de uma empresa, né? Ela é fatiada, parte dela é fatiada em cotas, e essas cotas são colocadas à venda no mercado, na Bolsa de Valores, né? E aí, principais benefícios, né, para as empresas: a captação de recursos, né, sem perder o controle ali da empresa. Você vai fatiar determinado percentual da empresa em cotas, em ações, e vai pôr ao mercado, né? E aí você ainda não perde o controle da empresa. É lógico, tem algumas situações onde tem sócios, tem acionistas grandes, majoritários, então eles vão influenciar na direção, né? Vão nomear pessoas na direção daquela empresa e tudo mais. Mas aqui, para o nosso entendimento inicial, para nossa, né, para trabalhar as questões teóricas, as questões essenciais,
né, a captação de recursos sem perder o controle da empresa. Esse é o grande benefício de se conseguir financiamento e ainda assim manter o controle da empresa. E para os investidores, a participação no crescimento dos lucros, né? A participação dos lucros futuros e do crescimento de forma geral das empresas, tá? A dinâmica de mercado de ações, a liberdade de negociações, investidores podem comprar e vender livremente, né? Você pode entrar aí, botar um dinheiro numa corretora e ir lá e comprar Petrobras, vender Petrobras mais à frente, comprar Vale, vender, ou seja, é uma grande liberdade de você alocar o seu capital, né, os seus recursos numa empresa, ou depois, se não quiser mais vender, passar à frente para outro investidor, e até em alguns casos a própria empresa vai ao mercado para comprar, recomprar as suas ações, né? Então, quem entra neste mercado de ações está procurando ali, participação dos lucros, né, os dividendos, e a própria valorização do ativo, a valorização da empresa ao longo do tempo, né, a valorização da cota que você adquiriu, né? Tudo está estabelecido na relação de oferta e demanda, né? A oferta, ou seja, as ações, elas são limitadas, né? Então, conforme há uma demanda recorrente, crescente por cotas de Petrobras, você vai ver o valor da ação subindo, independente do fundamento, se a empresa está gerando lucro ou prejuízo, se vai distribuir ótimos dividendos ou poucos dividendos, né? Uma quantidade de dividendos menor do que, por exemplo, a última distribuição. A valorização da ação tem a ver única e exclusivamente com a lei de oferta e demanda, por um bem, né, pela cota da ação que é escassa, né? Ela tem uma quantidade finita, limitada, que a empresa colocou ao mercado, e conforme a demanda aumente ou caia, o valor de face do papel, o valor de face da ação, aquele que você vê no gráfico, sobe ou cai. Bom, então é isso. Bolsa de Valores é um marketplace, um lugar de negociações onde reúne, né, pessoas, investidores, negociantes, né, em empresas de uma forma geral. Vamos para o próximo slide, pessoal. Bom, as principais bolsas de valores pelo mundo, tá? Nós temos aí um mapazinho mundi. Deixa eu até fazer aqui uma sinalização. Nós temos aqui, ó, pessoal, sessões, né? A gente vai analisar muito sessão por sessão, né, para fazer as nossas análises de pré-mercado e tudo mais. Então nós temos aqui, ó, Ásia, né? Tudo bem, tem Oceania aqui embaixo, eu sei, calma, mas a gente chama de sessão asiática, né? Sessão ali em termos de fuso horário. Depois a sessão europeia e depois a América, certo? E aí a gente tem bolsas de valores espalhados pelo mundo inteiro. Eu listei aqui as principais, né? Começando pelas mais importantes. Nos Estados Unidos, a New York Stock Exchange, que é a NYSE, né? Ali onde são negociadas as grandes empresas americanas, também são negociadas grandes empresas de outros países, né? Por exemplo, o Brasil negocia lá Vale, Petrobras, né? São as chamadas ADRs, né? Então é a maior bolsa do mundo. A gente já vai se aprofundar nos estudos da bolsa americana, tá? E nos ativos que vamos operar. Depois disso, Nasdaq, também nos Estados Unidos, é uma bolsa mais ligada à inovação e tecnologia desde o seu surgimento, né? É a bolsa ali pioneira no pregão eletrônico, etc, né? E aí depois nós temos a bolsa de Toronto, a Euronext, que é a bolsa ali da zona do euro, e lógico, a gente vai ter outras, a bolsa de Paris, CAC, não está ali na relação porque ela não é tão importante, a London Stock Exchange, né, a bolsa de Londres, né, uma das bolsas mais conhecidas na Europa, e aí ali já na Ásia, Japan Exchange Group, né, a bolsa de Tóquio, Shanghai Stock Exchange, né, já ali na China, a gente tem Shenzhen, Hong Kong, a bolsa da Índia, uma importante bolsa do mercado emergente, né, a Índia aí vem se destacando muito, e aí Brasil,
A B3, né, que é a nossa bolsa, ela está ali listada, figura mais ou menos na 20ª posição. Esse ranking, pessoal, eu tirei ele é de 2024, mas meio do ano de 2024. Às vezes muda uma coisa ou outra, mas nada que vai fazer diferença nos nossos estudos, tá? Então, essas são as principais bolsas no mundo. Elas negociam ações, né? Negociam também derivativos, né? Por exemplo, nós vamos operar contratos futuros, vamos ter uma aula específica, já vamos entrar na aula de contratos futuros, mas a gente vai ver uma série de derivativos, né? Contratos futuros dos índices de ações, o mercado de opções, né? Que também são derivativos, vamos falar sobre eles, né? Mas a princípio nós estamos olhando para as bolsas de valores, as mais importantes, e vamos seguindo aqui. Bom, então cada bolsa tem o seu índice ou índices de ações, né? Vamos ao próximo slide. Então vamos lá. Pessoal, índices de ações, o termômetro do mercado, tá? Quando você vai fazer um investimento num determinado país, né? Vamos pensar aí do ponto de vista de um investidor estrangeiro, ele quer fazer aí alocação de recursos, né? Investir uma grana no Brasil, né? E aí muitas vezes ele não quer comprar a ação A, a ação B, a ação C, ele quer entender o pacote. Esse pacote é o pacote de ações, é a carteira teórica, né? Que é denominada como índice de ações. É um índice que mede ali a força do mercado financeiro daquele determinado país, né? Aqui no caso do Brasil, é o índice Ibovespa, né? Nos Estados Unidos nós teremos vários índices, né? Nos Estados Unidos é a maior bolsa do mundo, então ali você vai ter o S&P 500, são as 500 maiores empresas da economia americana, empresas exclusivamente americanas. Depois você vai ter o índice Nasdaq, que são as empresas, as 100 maiores empresas de tecnologia, de inovação de uma forma geral. Tem também bancos ali no meio e tal, mas vamos colocar aqui dessa forma, que é um índice de ações voltado para o setor de inovação e tecnologia, né? E aí vejam, tanto no S&P 500 quanto no Nasdaq, Apple estará inserida, Tesla estará inserida, né? Então é um índice de ação, ele compõe ações que às vezes também vão estar em outro índice de ação, entende isso? Então a gente, por exemplo, S&P 500, as 500 maiores empresas do mercado americano, Apple é uma das? Com certeza. Nasdaq, as 100 maiores empresas do ramo de inovação e tecnologia, Apple também é do Nasdaq? Também. Então uma ação ela pode estar alocada, né, em mais de um índice de ações, né? Então entendam como índices de ações essa função de termômetro, é um indicador de desempenho de setores ou do mercado como um todo, né? A importância servem como um benchmark, né? Uma referência para investidores, né? E aí a composição tem as regras de composição, né? Cada órgão que cria o índice de ações, ele faz ali os seus critérios. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns critérios mais importantes na montagem do S&P 500, na categoria das empresas e tudo mais, mas de forma geral, cada índice de ação tem um critério para fazer essa seleção. Aqui no Brasil, não só no Brasil, né, mas como todo mundo, de tempos em tempos há uma atualização dessa carteira, né? Ações que vão desempenhando muito baixo, vão perdendo força, vão perdendo também a atratividade, elas acabam saindo do índice de ações, e outras que vão ganhando força vão entrando no índice de ações, né? Não só no Brasil, como no mundo todo, há uma constante revisão desta carteira teórica, deste índice de ações. Mas a principal função aqui é como termômetro, como um benchmark, para a gente ter como referência se aquela economia vai bem ou mal, né? Se a economia daquele país vai bem ou mal. Muito está ligado à Bolsa de Valores e, obviamente, o principal termômetro é o seu índice de ação. Mais uma vez,
bolsas de valores pode ter um índice apenas, como no caso do Brasil, ou mais índices de ações, como no caso dos Estados Unidos. Tá? E aí que vem derivativos e contratos futuros, né? A gente até colocou ali, ó, gerenciando riscos por conta destes mecanismos. O mercado financeiro ele é repleto de mecanismos para que você faça investimentos e também proteja o seu capital. Uma das formas é a utilização de derivativos, seja contratos futuros de índices de ações, seja contratos futuros de títulos, né, de juros que aquele país detém, né, seja também no mercado de opções, né, são direitos de compras ou seguros que você adquire de determinados ativos que você está posicionado, tá? De uma forma geral, o objetivo principal dos contratos futuros é a proteção contra a oscilação de preços, né? O chamado hedge, o cercamento, né? Surgiu, né, para a negociação de produtos agrícolas, né, para poder garantir um preço ideal ou perto daquilo que seja o ideal para tanto produtores rurais quanto para industriais que adquirem esses insumos, né? Vamos dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, sei lá, qualquer uma commodity, porque os contratos futuros surgiram inicialmente para o mercado de commodities, né? Então, trigo, vamos lá. A safra do trigo vai depender de uma série de fatores, principalmente clima. E aí, se a gente tem um clima propício para a produção do trigo, a gente vai ter uma grande safra. Essa grande safra vai inundar o mercado de oferta, né? Então a gente vai ter um aumento da oferta muito grande. O preço tende então a cair, né? O preço da saca, né? O preço comercializado do trigo tende a cair. Da mesma forma, se a gente tiver um clima hostil ao trigo, né, ao desenvolvimento do trigo, a gente vai ter uma safra reduzida e com isso uma diminuição da oferta desta commodity ao mercado, e aí o preço tende a se elevar. Então, para você garantir um ponto de equilíbrio das suas negociações, você, percebendo que terá uma super safra, você recorre ao contrato futuro e faz uma venda de contratos futuros da commodity trigo. Então, caso venha uma super safra e o preço da commodity caia, você consegue compensar essa perda do preço de venda, porque você está ganhando dinheiro, você está lucrando na venda do contrato futuro, né? Da mesma forma, o contrário, o industrial ali que vai comprar o trigo, ele vai fazer uma projeção de safra, e aí conforme a ideia dele, se vai ter uma super safra ou não, ele compra ou vende o contrato futuro para poder garantir ali um equilíbrio de preços e ele poder ter alguma previsibilidade no seu negócio, né? Fica mais fácil da gente identificar esse hedge, esse cercamento, essa proteção, olhando do ponto de vista do produtor, né? Eu vou produzir trigo, se a produção vier muito alta, o preço cai. E aí, para eu não perder negócio ou perder aquele ponto de equilíbrio do meu negócio, porque eu tive custos né, vou ter custos de transporte, eu tive custos ali na produção da safra, né, da produção do trigo de forma geral, eu vou hedgear, eu vou vender o contrato futuro, porque se a estimativa é de uma superprodução, o preço vai cair porque vai ter um aumento de oferta e eu não quero perder dinheiro, eu estou vendido no contrato futuro. Então, surgiu inicialmente para as negociações de commodities e hoje nós temos contratos futuros para tudo, né? Nos Estados Unidos, então, tem contratos futuros até
de coisas assim, de clima, né? Contratos futuros para neve, por exemplo, geadas, porque vai ter um impacto forte na produção dessas commodities, né? O mais comum que nós utilizaremos são os contratos futuros dos índices de ações, contratos futuros de moedas, para poder trabalhar na especulação, né? Ou proteção de carteira, né? Se você está posicionado em várias ações do mercado brasileiro e aí sai um dado de inflação, uma pivotada aí, como a gente viu nos últimos meses, da política monetária do Copom, onde ele vinha cortando juros e passa a subir juros, você que está posicionado, comprado em várias ações brasileiras, você deve fazer um hedge, uma proteção. E este hedge, essa proteção, pode ser feito no contrato futuro do índice, por exemplo. Você vai lá no índice Bovespa, no contrato futuro, né, no WinFut ou no INDFut, e vende, né, uma quantidade de contratos que seja suficiente. Então, todo o lucro que está caindo ou todo o prejuízo que você vai estar tendo com a queda das ações brasileiras será compensado com o lucro da venda do contrato futuro no índice, já que o índice está caindo. Então é uma forma de você compensar as suas perdas, tá? Então, para isso que surgiu os contratos futuros, e é neste ambiente que nós vamos trabalhar. Nós, enquanto traders, né, negociadores, seja day trade ou ali fazer uma operação de overnight, né, ficar posicionado alguns dias ou de um dia para o outro, ou mesmo de montagem de carteiras, nós vamos trabalhar muito com esses contratos futuros, principalmente na atividade de day trade, onde nós vamos olhar para o cenário, né, no mundo, naquela economia que nós estamos operando, como por exemplo quem opera o Ibovespa, né, o contrato futuro do Ibovespa, o mini índice, né, o WinFut, ele vai estar antenado a tudo que está acontecendo aqui no país. E aí, na expectativa de uma desvalorização naquele dia, nós vamos procurar vendas desses contratos, e num ambiente favorável, num ambiente otimista, onde a bolsa pode subir, nós vamos procurar compra desses contratos futuros. Vai ser essa forma como nós vamos atuar todos os dias, seja no mercado brasileiro, seja no mercado americano. Então, esta é a função, né, de natureza, a função aí dos contratos futuros, hedge, proteção. E nós vamos especular, porque ele é muito líquido, é tanta gente comprando e vendendo, muitos participantes, né, negociando aquilo. Então a gente vai comprar e vender contratos de futuros dos índices de ações, tá? E eu agora vou mostrar para vocês os principais índices de ações no mundo. Deixa eu passar aqui o slide, ponto, tá aqui, ó. Bom, lá nos Estados Unidos a gente tem o Dow Jones, né? É o índice de ação mais antigo ali, são as empresas da economia de base americana, né? O índice S&P 500, como eu falei, que são as 500 maiores empresas americanas. O Nasdaq, que são as empresas de tecnologia e inovação de uma forma geral. O VIX, o S&P 500 VIX, que é considerado o índice do medo. Depois nós vamos entrar a fundo, né, para falar deste índice. Ele é um índice que mede ali o número de negociações em opções, que é outro derivativo, né, para se proteger de aumentos de volatilidade, né? Ou seja, de mercado em pânico. Então, este índice é considerado comumente chamado índice do medo. Veja, por exemplo, nesse corte, que hoje a gente está tendo uma divulgação do dado de inflação que cai nos Estados Unidos, e aí olha como é que os Estados Unidos influencia no mundo inteiro, né? Todo mundo aí, ó, verdinho, operando positivo, e aí o VIX está negativo, porque há um clima otimista, um clima de apetite a risco. Quando a gente se defrontar com o VIX operando ali em valores positivos, né? Aqui, ó, muito provavelmente o mercado estará com aversão a risco, né? E os índices de ações normalmente estarão em queda, tá? Beleza?
A gente, como eu falei, a gente vai aprofundar sobre os estudos de correlações e como essa engrenagem, né, acontece, olhando para o mercado financeiro como um todo, como a gente vem trazendo aqui no nosso treinamento. O mercado financeiro ele balança, né, ele oscila, a volatilidade dele tem sinergia, né, há uma conexão entre as bolsas e esses ativos não estão em tendência de forma isolada, eles estão em tendência de forma combinada, né? Veja aí, você dificilmente vai ver o Nasdaq trabalhando negativo e o S&P 500 positivo, tá? Dificilmente, uma coisa não tem a ver com outra, né? Não só isso, como também índices na Europa, na Ásia. A gente vai ver que o mercado americano ele é a grande referência para o mundo inteiro. Bom, e aí, cara, que é importante a gente estar falando de mercado americano ser o centro das atenções do mundo todo, para já trazer algumas coisas para vocês. Olha aí para o gráfico, né? Para o gráfico não, perdão, para a tabelinha aí. Veja, tá todo mundo subindo, né? A gente vai ter dias com uma orientação de movimento muito objetivas, ou melhor, muito claras, né? Então, se você que já opera, uma hora clica na compra, uma hora clica na venda, uma hora clica na compra, uma hora clica na venda, fica naquela maluquice de não entender para que lado o mercado está andando, para tudo. Você está naquela coisa do videogame ali, naquele vício louco, e aí por isso precisa entender dessas relações, né? Nada sobe ou cai sozinho. A gente vai olhar para o cenário inteiro antes de clicar. Se você está operando no Brasil, você vai olhar para bolsas do mundo inteiro. Um sentimento positivo não vira do nada um sentimento negativo, né? Às vezes você vai até pegar uma operação na venda quando o sentimento é positivo, mas você vai estar ali operando um recuo, uma realização, então um movimento menor. Nós vamos olhar para a economia globalmente falando, né? Olhar para o todo, para entendermos a direção do dia. O mercado não fica mudando de direção toda hora não, né? Às vezes, como eu falei, pode até resultar numa venda lucrativa num cenário como esse aí, ó, mas você está vendendo a realização de players, os movimentos menores você está pegando, você não está pegando os principais movimentos, tá? Então, nada sobe ou cai sozinho. Nós vamos ficar muito ligados a estes contextos, analisando moedas, títulos, bolsas do mundo inteiro e outros ativos para entender como que o cenário internacional vai impactar aqui no Brasil. Ou se você vai operar mercado americano, qual é o sentimento do mercado americano, o que saiu de agenda econômica, como é que veio o mercado lá da Ásia, veio para a Europa, né, e como que isso está se desenvolvendo para a gente entender a direção. Mais importante do que ficar analisando lá o indicador, o candle de 1 minuto, fala sério, não. Mais importante do que isso é a gente entender o sentimento, se é para cima ou se é para baixo, se é um sentimento otimista ou pessimista naquele dia, e procurar bons pontos onde o preço vai se mostrar caro ou barato. Em dias de queda, nós queremos identificar o preço caro, em quais pontos ele vai estar caro, porque se a gente quer vender, a gente vende quando está caro. E em sentimentos positivos, né, a gente vai entender direção de alta, vamos identificar ali a partir de quais regiões o preço está barato, para que a gente faça a compra e aí consiga surfar um movimento de alta e aí com isso ter lucro. Beleza? Então é isso. Se você é daqueles carinhas que compra, não, é venda, não, é compra. Mano, o sentimento do mercado, o clima de negócios não mudou de um candle de 1 minuto para o outro. Então, calma aí. A gente vai desenvolver bastante ao longo do treinamento esses temas e tudo vai ficar mais claro e mais descomplicado, tá bom? Bom, pessoal, então a aula vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. A gente fez um panorama geral aí, uma aula introdutória. Vamos agora para as próximas aulas, vamos falar de mercado americano, tá bom? Valeu, gente!